Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Temos hoje aqui uma participação muito singular, da nossa cultura. Aildo, e vamos estar com vocês a partir de agora. E hoje, como todos os programas, vai ser muito especial, porque ele realmente você vai gostar. Largar um bloco em pleno carnaval para vir para cá, meu amigo, tem, né? Obrigado desde já. E quero dizer que nós estamos em 12 cidades através da TCM. Ela é 1 hora ao vivo, vai já preparando aí o seu YouTube para quando chegar em 1 hora você já entrar direto. E mais de 60 cidades através da 95 FM e 98. A 95 fica aqui em Mossoró e a 98 em Apodi. E aproveite para se inscrever no nosso canal, né? Pessoal, programa podcast. Então, Cleito, hoje promete, né? Hoje, com certeza. Hoje eu vou tirar todas as minhas dúvidas. Sabe aquele programa que a gente vai fazer hoje, quando você for prestar atenção, terminou? O pessoal quer cortar, vai ser esse de hoje. Você hoje vai aproveitar e vai falar logo dos patrocinadores. Com certeza. Não vamos ser emocionados demais não, né? Vamos falar de quem nos apoia. Gente, pensou limpeza, pensou produtos Lume. Tá? Vou mostrar aqui para vocês alguns produtos da linha Lume. Temos aqui a pasta Lume Max Pinho. O lava-roupas em pó Lume Max 500 gramas, ó, em sachê. Esse é coco, né? Fragrância coco. A embalagem econômica do lava-roupas líquido Lume Max Active Power, tá? Embalagem de 700 ml, o sachê. Ou a PET de 3 litros. Isso. E temos aqui, ó, a pedra sanitária Lume. Olha só que beleza. E para grande superfície, você já está precisando de mais um pouquinho? Olha isso, ó. Tem a embalagem Lume de 3 litros, tá certo? Ela rende até 30 lavagens, essa embalagem. Então, o produto Lume é um produto super concentrado. Tá bom? Sem falar que ele é de fabricação moderna, você vê equipamento, vocês estão acompanhando aí o vídeo. Ó. Olha lá o vídeo na TV, fabricação industrial da Lume. Embalagem bacana, produto de qualidade, né? Então, e outra coisa, concentrado, viu? Só procurar aí o seu supermercado mais próximo da sua casa, que com certeza ele vai ter os produtos Lume. Se não tiver, você chega aí para a direção do seu supermercado e exija, peça a ele lá os produtos Lume. Gente, vamos falar agora um pouquinho, se você está querendo trocar ou até comprar o seu carro 0 km multimarcas, é só escolher a marca e o modelo do carro que você quer e se dirigir à Estrada Veículos, tá? A Estrada Veículos, ela vai te dar, na compra do seu carro 0 km, vai lhe dar o tanque cheio, tá? E a primeira parcela do financiamento, você só vem pagar com 180 dias. Ou seja, você vai comprar um carro agora e vai pagar no São João. Então, não existe uma promoção melhor do que essa, tá? Então, pensou em trocar ou comprar o seu veículo, se dirige à Estrada Veículos, tá? A Tira Entulho Ambiental é uma empresa que tem especialização em destinação e coleta de resíduos variados, tá? Resíduos esses da construção civil, é o entulho, tem o da parte do petróleo, né? Que resulta no óleo, no EPI contaminado com graxa, com óleo. Só dá uma olhadinha aí no vídeo, tá certo? Então, assim, você está querendo um produto, um serviço, né, de coleta e destinação final dos resíduos que o seu comércio, a sua indústria gera com segurança, tudo licenciado, com o processo todo licenciado, só procurar a Tira Entulho Ambiental. Procura lá no site www.grupoprojeto.com.br, vai lá na aba Tira Entulho Ambiental e lá você pede seu orçamento, você coloca lá a sua demanda, qual o tipo de resíduo que você quer, e a equipe da gestão ambiental, da Tira Entulho Ambiental, entra em contato o mais rápido possível, não é isso, José Rodrigues? Exatamente. E aí vamos deixar
os próximos anunciantes para daqui a pouco. Eu estou ansioso para começar esse programa. Viu? Primeiro, queremos agradecer a sua vinda, né? Aí do Caicó, Seridó, aquela região toda, e dizer que para a gente é uma satisfação, porque assim, eu vejo muito meme, né, também seu, eu vejo muita coisa, eu vejo Instagram, e vejo todo mundo quando tem alguém rindo, assim, olhando no WhatsApp rindo, eu digo, meu pai, tem que ter alguma coisa. Aí a gente ficou naquela curiosidade. O que é que traz, o que é que faz a alegria e a espontaneidade desse vigário, né? Então, satisfação aqui, olha, estamos com Gleiber Dantas, padre Gleiber Dantas, ele que faz sucesso aí nas redes sociais, e aí não vai ser diferente no programa de hoje. Seja bem-vindo, padre. Seja bem-vindo. Olá, Cleiton, olá, Joséildo. Quando pergunto meu nome, eu aperto a mão e digo Gleiber Dantas, seu criado, diácono e padre da Diocese de Caicó. Mas se eu fosse pronunciar meu nome inteiro, iria demandar um pouco mais de tempo, porque meu nome é Gleiber Fernandes de Araújo, Medeiros Melo Ramalho e Dantas. Poxa, nascido no sertão do Seridó, na cidade de Caicó, muito embora em cada uma das cidades do Seridó eu encontre o cheiro das minhas raízes. Isso é poeta, né? É poeta também, né? Deu para notar que o padre gosta muito assim dessa parte de história, né? De genealogia, enfim, né? De fazer um encontro, né? Assim, vamos dizer, de família, né, padre? E para agradecer aos nossos patrocinadores, vamos dizer o seguinte: para encontrar produto bom, sem ir de um monte ao cume, para quem limpar a casa, deixar de todo queixume, compre no supermercado o melhor produto, Lume. Olha aí, Adriano. Vamos ter que subir aqui, o cachê. Aqui, meu amigo, é no automático, viu? Aqui é no automático. Não é repentista não, porque eu tenho que escrever. Vá pensando aí na tira entulho ambiental, viu? Você vai devagarinho. Mas vamos lá. Enquanto o José está fazendo o cafezinho aí, Gleiber Dantas, né, como já foi dito, seridoense de Caicó, diácono e padre da Diocese de Caicó, 22 anos de sacerdócio, com 7 anos de idade começou a entender, né, que queria ser padre, filho de Djalma, da Telerne, Rapaz, e Mariano de Djalma. Né? Eu acho tão bacana esse negócio, que lá em Alexandria é Zé de Ubaldina, tem que dizer que esse é o nome do meu pai, aí você é filho de Djalma da Telerne, né? Gleiber, ele é mais conhecido, para você que está nos acompanhando, você vai lembrar logo, quando eu lhe disser que o padre que aqui se encontra é o padre da rede. É o famoso filho de vó. Não é isso, padre? Menino de vovó. É o menino de vovó. Me diga uma coisa, em que circunstâncias, como é que foi essa sua inclinação, né, ao sacerdócio? Como é que foi isso aí? Conta aí pra gente. Padre, o que veio primeiro foi você que tem esse bom humor, né? Que se não fosse padre seria humorista, mas já que você é padre, é os dois juntos. Porque tudo seu tem um humor muito latente, né? Acho interessante. Mas... Porque eu sou filho de Djalma da Telerne e Marlene de Djalma. Quem conhece meus pais sabe muito bem quem eu sou. Meus pais são pessoas extremamente acolhedoras, simpáticas, convidativas. Meu pai trabalhou na Telerne como telefonista e era responsável por receber as pessoas e atendê-las. No tempo em que, no centro de Caicó, no centro de Mossoró, no centro de Natal e de algumas outras poucas cidades, nós tínhamos os orelhões. Então, enquanto a ficha não caía, também a ligação não podia ser feita. Então era muito mais cômodo para um viajante ir ao escritório da Telerne, chegar ao balcão, ser atendido por papai, que fazia a ligação e encaminhava para uma cabine, onde o viajante, o cliente, fazia a sua ligação e depois pagava e ia embora, sem a facilidade de comunicação telefônica em tempo real que nós temos hoje com os nossos telemóveis. E mamãe é mais humorista ainda. Mamãe é que é muito mais engraçada. Ela tem uma veia muito mais latente de fazer graça. E isso eu tenho, evidentemente, que herdar. Mas eu atribuo
essa conjugação, Joséildo, é o seguinte. Muitas pessoas acreditam que Deus existe, mas não tiveram a oportunidade de conhecer melhor a revelação de Deus, o Pai, através de Jesus, o Filho, na beleza do Espírito. E quando nós deixamos de conhecer a palavra, nós deixamos de conhecer a vida do próprio Jesus. Jesus, nosso mestre, é alguém extremamente leve. É porque, infelizmente, algumas pessoas que, com o tempo, foram apregoando o mestre, muitas vezes foram colocando muito mais as suas antipatias humanas na pregação do evangelho do que demonstrando a leveza do próprio mestre. O mestre é alguém muito acolhedor. É impossível não gostar do mestre. Agora, é bem verdade que há pessoas que nem de si gostam. Então, talvez por isso também não cheguem a gostar do mestre, como no seu tempo, muitas pessoas não simpatizaram com ele, porque acharam que a leveza de Jesus não combinava com a sacralidade do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de quem ele se atribuía ser filho. Mas tanto é que as pessoas perguntam quem é aquele homem, e quando dizem que é o filho do carpinteiro, imediatamente ficam como que decepcionadas. Porque como é que alguém de uma base tão simples pode falar tão bem e ser tão agradável? E quando as autoridades religiosas, primeiramente, depois as autoridades políticas, percebem que não conseguem engabelar Jesus dentro de seus partidos religiosos e políticos, começam então a persegui-lo, porque ninguém é unanimidade, nem Jesus quis ser. Isso é interessante porque a gente está compreendendo, porque eu e Cleide participamos de um estudo bíblico todas as terças e quintas-feiras. Atualmente acontece na minha casa. E a gente lê a Bíblia exatamente sem essa pretensão de engessamento. Ela é estudada de uma forma mais ampla, mais macro. E o que você disse é perfeito, como bate com o nosso entendimento, né, irmão? Exatamente. Você falou, é justamente porque tem gente que prega o evangelho, mas o evangelho da condenação, né? Então é aquela coisa pesada e assim assustadora, né? Principalmente para quem está iniciando um estudo bíblico. Porque você se sente aprisionado de tal maneira que é como você diz, bota a pessoa de cabeça para baixo, sai arrastando no chão. Então, assim, é esse entendimento e não é isso, porque Jesus nunca foi esse. Jesus é justamente essa pessoa que foi acolhedora, extremamente simples, e a origem dele por ter sido humilde demais, aí gera justamente esses calafrios, sabe, nos fariseus, gera isso aí, não pode, ele tinha que vir aqui montado num cavalo branco, selado, não, ele entrou foi num jumentinho, ele é essa pessoa, não é isso? Pessoa que lava os pés das pessoas e ajuda, não é isso? A participação humana foi muito grande, como o padre falou, e montando esse arcabouço que até hoje, por exemplo, eu dizia muito que assim, eu nunca fui um católico, porque você na verdade, você tem tanto medo de pecar. Eu acredito que isso acontece com muita gente. O medo de pecar faz com que você, ao invés de se aproximar de um grupo religioso da igreja, você se afasta. Porque você chegando lá, você diz assim, poxa vida, é um Deus que castiga. Então, quanto menos eu souber desse Deus, eu vou sofrer menos, eu vou ser menos... Mais seguro né? Mais seguro porque quando você sabe da verdade, aí, meu amigo, aí você diz assim, aí agora eu faço como? Eu vou atrás do trio elétrico, eu não vou... Eu dizia muito, antes de começar a participar do estudo, eu dizia assim, eu ia atrás de um trio elétrico, sem nenhum tipo de maldade, sem nada. Qual é o pecado que tem nisso? Né? Eu acho que o pecado, às vezes você causa muito mais pecado você sair... acabou de fazer uma oração e lá fora você chutar um cachorro. Eu acho que você não conseguiu entender Cristo ainda, né? Então, eu penso em Deus como você falou. Eu acho que Deus é essa figura leve que aceita o todo, claro.
ele tem um direcionamento para você que você se melhore cada vez mais, né? Nesta segunda-feira de carnaval, vocês conseguiram me tirar do bloco do Alaúça, do Poço de Santana, de Caicó, que é o bloco do Magão. Magão é descendente do padre senador Brito Guerra, que manteve o carnaval de Caicó na sua tradição mais autêntica, momesca, por mais de 30 anos. E hoje é o bloco que arrasta de 30 a 50 mil pessoas no entardecer de Caicó. Então, quando terminar aqui o programa, para onde é que nós vamos? O destino de todo ser humano, eu digo muito, porque essa é a minha oração pessoal. O destino de todo ser humano é voltar para casa. Então, nós voltaremos para casa. Nós estamos caminhando para casa. E ao chegar à nossa casa, nós vamos encontrar ainda melhor, porque não será mais uma parábola, já será a plenitude, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que na parábola do Pai misericordioso vai à procura do filho que um dia quis ir embora e diariamente ele vai esperando ver o filho que volta. Que é aí onde entra aquela parábola do filho pródigo, né? Que é bem, o pai, até o irmão fica com ciúme, né? A coisa terrena, né? Mas o senhor está dando mais atenção a ele do que a mim, que estive aqui o tempo todo, né? É porque ele há aquela história também da ovelha, né? 99 estava segura e uma estava perdida, mas ele queria a ovelha claro, perdida. porque era ele que prezava mais de mim, né? Exatamente. Da gente, né? Vamos pensar assim. Padre, mas eu queria entrar mais nessa sua caracterização, porque quando eu olho para você, é novo, né? Eu acho que eu vou chutar aqui, você deve ter uns 48, 50 anos? Quando eu tinha 21 anos de idade, já me davam 30. Então, toda a vida eu demonstrei mais idade do que de fato eu tinha. E depois que eu passei a usar a veste eclesiástica, que é a batina preta, cotidianamente, aí ela acaba me dando mais idade do que de fato eu tenho. Eu tenho 46 anos completos, porque sou nascido em 10 de dezembro de 1977, em um dia de sábado, às 4h20, na hora em que meus ancestrais abriam o oratório para rezar, guiados pelo relógio da estrela d'alva e poderem sair para a ordenha dos nossos animais, o que faz do Siridó a maior bacia leiteira do Rio Grande do Norte. Tá certo. Padre, sempre tem... eu gostaria muito de saber o seguinte, tá? Em que momento você percebeu? Porque o que é que acontece? Ao longo dos anos, a instituição igreja, especialmente a católica, ela, vamos dizer assim, ela não manteve uma proximidade com o normal, com o povão, com aquele rapaz de rua, aquela senhora, devido, eu não sei, até um afastamento intelectual, a posição eclesiástica e tudo mais. Então, eu lembro que eu, muito pequeno aqui em Mossoró, os padres daqui, era assim, era realmente a representação de Deus, mas lá em cima. E eu lá fora na calçada, mais ou menos assim. E você, justamente a gente nota em você essa humanidade transbordando em você, misturado com uma certa comédia, que aproxima muito, você mostra às pessoas que um padre é um ser humano igual a qualquer um. E de uma forma fácil, leve, gostosa de se ver, de se contemplar, de conhecer. Entendeu? Então, em que momento foi esse? Simplesmente esse é Gleiber, já desde... ou você, quer dizer que você, nenhum momento depois que você recebeu a batina oficialmente, você disse, rapaz, eu tenho que manter a compostura. Fala um pouco para a gente disso aí. Cleiton, ao se referir à Igreja Católica, nós precisamos sempre lembrar da Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus é o povo que ele conquistou com a sua palavra, que ele congregou com o seu corpo e com o seu sangue, oferecidos para a nossa vida e salvação eterna. Agora, esta igreja que é una, santa, católica e apostólica, feita por membros humanos, tanto homens quanto mulheres. Então, é preciso nós termos, por exemplo, muito cuidado quando nós
nos decepcionamos com pessoas que fazem e operacionalizam a justiça e o direito. Porque a justiça e o direito são pilares irrenunciáveis para a sociedade que nós temos. Agora, há pessoas que no exercício do direito e da justiça nem sempre se desincumbem da melhor maneira possível, como deveriam fazer, porque muitas vezes seguem muito mais os seus pendores pessoais do que os ditames do direito e da justiça, que são sempre valores para a promoção do bem comum, independentemente de questão social. Então, de fato, na história da Igreja do Senhor, há pessoas que acabaram se afastando do Evangelho e colocando no seio da Igreja muito mais a sua palavra pessoal, o seu gosto, do que a vontade do Senhor e a sua palavra de salvação. Quando nós nos afastamos do Evangelho, em que denominação cristã for, nós sempre estamos nos afastando da alegria do Evangelho, da salvação universal do Evangelho para todo ser humano. Quando alguém pretende dizer que existe alguém querendo acanalhar a igreja, muitas vezes há pessoas que preferem uma pauta de rigorismo, de moralismo, de condenação. Então, eu me lembro que quem primeiro, usando o termo, evidentemente o termo impreciso e impróprio, quem primeiro acanalhou a igreja foi o próprio Jesus. Porque quando Jesus diz, tudo o que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que eu fizeste. Porque perguntaram-lhe, quando foi que nós te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? Quando foi que nós te vimos preso e fomos te visitar? E Jesus aí, mais uma vez, encarna a sua humanidade nessas situações de extrema dureza. Ou seja, toda vez que fizestes isso ao menor dos meus irmãos, independentemente de quem quer que tenha recebido o seu benefício, foi a mim que vós o fizestes. Então, muitas vezes a igreja começa numa comunidade simples, pequena, em um núcleo muito capaz de todos se conhecerem, porque uma comunidade de 50, 60 pessoas é uma comunidade onde todos se conhecem. Mas quando a igreja vai ganhando número muito maior, ela precisa ir se institucionalizando, seja a igreja católica de rito romano, seja qualquer outra igreja. Porque você começa até mesmo como o bloco do Magão em Caicó de forma mais espontânea possível, mas quando você vai atingindo a cifra de centenas de participantes, centenas de foliões, você vai tendo a necessidade de institucionalizar isso e saber como se organiza isso aí. Às vezes é na organização onde o ser humano ingessa o carisma que é próprio da graça de Deus. Aí quer engessar até o próprio Jesus, dizendo aonde ele pode ir e aonde ele não deve ir, conforme as minhas preferências humanas. Porque, geralmente, quem é do meu partido político, da minha religião, quem é da minha agremiação de futebol, está no caminho da salvação. Mas quando não é, então nós começamos a olhar com certo desdém, com certa marginalização. Então, lembremos-nos de que a Igreja Católica atingiu no Ocidente uma expansão imensa e, para a manutenção da sua autoridade, muitas vezes os ministros da Igreja utilizaram de formas um tanto antipáticas, pouco cordiais, muito distantes do povo, quase que usando uma carcaça de desumanidade, de insensibilidade, para nos tornarmos inatingíveis. Por quê? Porque muitas vezes nós acabamos, para conservar o institucional, nós acabamos sacrificando o que é o carisma da graça de Deus, o carisma do povo de Deus, que é a presença de Jesus entre nós. Por isso o Papa Francisco diz assim, de uma maneira que choca algumas pessoas, que a igreja não pode se autorreferenciar, porque a igreja não anuncia a si própria. A igreja anuncia o seu amado. A igreja anuncia o seu amor. E o seu amor é Cristo Jesus. Tá certo. Gostou da explicação, Jesus? Ele é profundo, né? Ao mesmo tempo que ele é profundo, ele também é muito... Você é muito
é fácil de entender o que você está dizendo. Então, quem está nos acompanhando deve estar achando fenomenal. Eu me lembro do padre José Fabrício Rodrigues dos Santos Cabral, da Diocese de Palmares, porque Fabrício dizia: você vai de um extremo a outro com a maior facilidade. Você faz uma base muito bem feita para que você possa chegar no seu objetivo. Isso é Porque importante. às vezes a gente começa assim de uma maneira mais profunda, a dizer algo que requer um pouco mais de seriedade, mas daqui a pouco vem uma piada, não é? Piada, não. Pois é. Me diga Nós temos veias grossas e veias pequenas também. Me diga uma coisa, de repente, assim, quando você institucionalizou usar, né, fazia tempo que a gente não via um padre usando a batina eclesiástica, assim, de fato e de direito. Eu acho que eu vi isso quando eu era criança em Alexandria. Sim. Né? Traz um pouco para a gente dos personagens que o Nordeste tiveram. Sim. E eu achei isso muito legal, como Frei Damião, Padre Cícero, né? Valfredo Gugel. Então, assim, eu gostei de tudo. Agora eu bati mesmo onde você queria, viu? Eu estou lhe ajudando. Eu era aluno de pós-graduação em mestrado no programa de pós-graduação em letras na UERN, em Pau dos Ferros, orientando do meu saudoso Ivanaldo Santos, que faleceu faltando 40 dias para a minha apresentação da dissertação de mestrado sobre o governo do Monsenhor Valfredo Dantas Gugel, primo legítimo dos meus avós paternos, de quem eu sou herdeiro. E então, a nossa linha de pesquisa era discurso, memória e identidade. E quando nós estávamos fazendo os estudos sobre identidade linguística, então nós acabávamos vendo a identidade visual. Então, a sua roupa denuncia que hoje é segunda-feira de carnaval. Então, eu não tive, assim, uma prévia ideia de quando passaria a usar a batina. Mas se falava tanto da veste eclesiástica, da veste médica, da veste militar, como vestes de imediata identificação, eu pensava assim, que talvez um dia eu ficasse de batina definitivamente. Porque eu tenho muito prazer em ser reconhecido como servidor do povo de Deus. E muitas vezes, não estando em Caicó, onde gatos e cachorros me conhecem, as pessoas talvez não me identificassem. A menos que eu estivesse sempre com a veste eclesiástica de calça e camisa com aquele colarinho próprio. Mas foi assim tão natural, porque eu fui a Jardim do Siridó participar de uma celebração e estava de batina. No sábado eu estava de batina, no domingo também, na segunda eu fui ficando, na terça me encontrava novamente com ela. Então eu disse, eu vou ficar. Agora, talvez porque eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado a usar a batina, eu uso por um desejo próprio. Porque talvez, se eu tivesse que usar a batina com rigor, com que os padres nossos anteriores tiveram que usar, talvez eu não tivesse sentido de forma tão agradável e livre optar por ela. Então, de fato, sobretudo nas novelas, quando querem representar a figura eclesiástica, sempre colocam de batina, sempre. Houve algumas produções novelísticas da Rede Globo que apresentaram o padre de calça e camisa, mas não tinha, digamos assim, a mesma presença, a mesma fixação artística do que quando o padre está de batina. Mas eu uso batina, não é para me sentir diferente de ninguém, é apenas para dizer que eu sou servidor do povo de Deus, no Seridó e em qualquer lugar onde precisarem de mim. Então, eu já tive de viajar de avião, de batina, ela não me atrapalha em nada. Uma coisa que me favorece muito é não sentir calor, apesar de ser caicoense, do Seridó, causticante. Então, em aeroportos, quantas pessoas já se aproximaram, até de forma engraçada, perguntam, o senhor é padre? Aí eu digo assim, antes de responder, eu posso contar uma história? Aí a pessoa diz, pode. Aí eu me lembro do padre Francisco Caetano Pereira, que é, se não o mais inteligente, dos mais inteligentes padres da Arquidiocese de Olinda e Recife.
Padre Caetano, professor de Direito da Universidade Católica de Pernambuco, é um currículo quilométrico, tanto na igreja como na sociedade civil de Pernambuco. Hoje, quantos desembargadores da Corte Pernambucana foram alunos dele? Então, detesta cumprimento, detesta conversa longa, detesta. Então, como casamento tem a marca do atraso, é uma celebração que ele não realiza. Mas teve uma aluna tão gentil que pediu que ele abençoasse o casamento dela e ele caiu na besteira de aceitar. O casamento foi na igreja de Nossa Senhora da Piedade, na rua Capitão Lima, no bairro de Santa Amaro, no Recife, e a noiva atrasou. E Padre Caetano já paramentado ia de um lado ao outro da sacristia, para não explodir de raiva. Ia de um lado ao outro. E um tio da noiva, na assembleia, percebeu, porque pelas portas o padre passava e voltava. Passava e voltava. Então, para ver se acalmava a situação, aí o tio da noiva foi até lá e disse, boa noite, boa noite. O senhor é que é o padre? Padre Caetano virou-se para ele e disse, não, senhor, eu sou Carmen Miranda. Agora, com aquela fina ironia que é própria de quem é inteligente. Aí a pessoa riu muito, no aeroporto de ter me perguntado se eu era padre. Não, sou e não. Então eu disse, eu sou padre vestido da Diocese de Caicó. Eu sou o piloto do avião. Agora, muitas vezes eu preciso dizer que vou brincar, porque às vezes, como eu falo muito alto, e às vezes a gente fala algo jocoso, mas de forma séria, se eu não disser que estou brincando, a pessoa vai dizer que eu sou muito bruto. Que é uma qualidade que eu tenho que trabalhar sempre em mim, que é a brutalidade. Que talvez não seja brutalidade de ignorância, é o estado bruto, que precisa ser sempre mais burilado, tornado mais terno, porque, usando o zodíaco, para falar um pouco de mim, eu sou de Sagitário, tenho uma flecha na mão e um coice no pé. Então, às vezes, quando eu menos espero, meu piloto automático é muito mais rápido do que meu pensamento. Antes de eu pensar, ele já disse o que eu não diria. Atendado a lapada. É. Sou um pouco assim. E é chato, criatura, é chato. Porque tanto fica constrangido quem fala, como quem ouve, e quem ouve, às vezes, ficou tão constrangido que não vai aceitar bem o nosso pedido de desculpas. E aí você foi tão elegante em dizer, não, eu sou Carmen Miranda. Mas primeiro eu brinquei. Não, me diga uma coisa. Não. Como é a diocese em relação a esse comportamento diferenciado? Que apesar de você estar dentro, né, da doutrina e realmente ser uma pessoa que agrada multidões, eu quero acreditar, que as suas missas devem ser assim, né? Deve ser fenomenal. Mas por você lidar diferente, por você ser essa pessoa que gesticula, que fala alto, que brinca, já houve alguma, tipo assim, alguém lhe chamou a atenção? Padre, ameniza aí. Padre. Um desentendimento. A Igreja Católica de Rito Romano está organizada no mundo inteiro. Aliás, a Igreja Católica, no rito romano e nos outros ritos litúrgicos, está organizada no mundo inteiro por circunscrições, por áreas, digamos assim. Então, aqui no Rio Grande do Norte são 3 grandes áreas. A área que tem a sede em Natal, a área que tem a sede em Mossoró e a área que tem a sede em Caicó. Então, de uma área da qual se desmembrou outra, se dá o nome de arquidiocese. Eu sou da diocese de Caicó, que foi desmembrada da arquidiocese de Natal, como Mossoró. Há 90 anos também foi desmembrada de Natal. E o Rio Grande do Norte, por sua vez, um dia já foi todo ele desmembrado da Paraíba. Então, eu faço parte da diocese de Caicó, cujo bispo é o carioca, muito nordestino, porque seus pais são filhos de Penedo, à margem do São Francisco, nas Alagoas, Antônio Carlos Cruz Santos, que é missionário do Sagrado Coração. E então, Dom Antônio entende que para conhecer alguém é preciso conhecer a família. Então, de fato, há momentos em que o meu piloto automático se antecipa. E às vezes, por eu estar em Caicó, porque sou de Caicó, aquilo me deixa tão à vontade que às vezes a brincadeira sai de forma espontânea
E se estivesse sendo gravado ou não, eu teria a mesma espontaneidade, porque as câmeras não me inibem. Então, foi como naquele episódio em que eu estava participando do Festival Gastronômico de Caicó, realizado pela Referência, agência de publicidade. Eu estava com minha família, porque o Siridó é uma família. Aqui nos estúdios da TCM eu já encontrei um parente, que assim como eu, é Fernandes Pimenta, enraizado em Caraúbas. E genealogia serve para aproximar as pessoas. Então, mamãe é fumante de tabaco em cigarro. E eu sou fumante de tabaco em cachimbo. E eu estava no festival gastronômico, na frente da nossa catedral, música muito agradável, várias oficinas gastronômicas acontecendo, uma das quais pelo grande chefe potiguar, Walter. E Valtinho, que eu conheci criança, estava inclusive fazendo a farofa d'água, a farofa de manteiga, que é feita por mamãe. Então eu estava com meu cachimbo, estava tomando minha dose de Campari, não estava dirigindo, tinha ido a pé, até porque eu moro muito perto de onde o evento estava sendo realizado. Então pediram que eu fosse cantar Boate Azul, que acabou sendo uma espécie de hino oficial dos leilões que nós realizávamos em Florânia, terra de milagres, coração espiritual do Siridó. Eu não queria ir, mas insistiram tanto que eu fui com o cachimbo em mãos. Aí até alguém disse, apaga esse cachimbo. Aí eu disse espontaneamente, é o único tabaco a que eu tenho direito. Mas sai de forma tão espontânea, sem prévia elaboração. Quero tirar até isso, rapaz. Sem prévia elaboração. Eu não me considero alcoólatra inveterado, porque não é diariamente que eu tenho necessidade de beber, muito menos de fumar. Mas que eu consumo. E eu digo muito que o problema não é o uso, mas é o abuso. Alguém, inclusive, em Zeca Barrão, que é um dos bares da boemia caicoense, quando alguém vai a Caicó para conhecer o padre da rede, que antes já tinha sido padre ABC, assovio, bicicleta e chapéu, eu levo logo para Zeca Barrão, porque é um alpendre de Caicó. Então alguém me escutou dizendo que o problema não é o uso, o problema é o abuso. Pois não tatuou no ombro esquerdo, o problema não é o uso, o problema é o abuso. Padre Gleiber. Isso eu vi no dia 27 de dezembro do ano passado. Então, essa espontaneidade toda sou eu. Filho de Djalma da Telerne e de Marlene de Djalma. Aí foram, evidentemente, algumas pessoas um tanto incomodadas, foram, assim, querer culpar o bispo diocesano. E Dom Antônio até brincou dizendo, você conhece os pais dele? Aí a pessoa disse, não conheço. Pois é. Eu vou ter que começar primeiro, dando jeito na mãe para ver se eu dou jeito no filho. Porque eu digo assim, eu não digo o que ninguém diz. Eu brinco como todo mundo brinca. Agora, talvez por ser padre, algumas pessoas não aceitem que este nosso conterrâneo, que é padre, brinque como nós brincamos. Então, isso nunca me deu assim nenhuma reprimenda por parte da Igreja Católica no nosso Siridó, mas houve um episódio em que Dom Antônio apenas disse, que bom que você já entendeu. E depois eu falo sobre as missas às quais você se referiu. Eu morei 12 anos fora de Caicó, 6 anos na Arquidiocese de Olinda e Recife e 6 anos em Florânia, a mimosa Florânia. E eu digo mimosa porque, de fato, é uma cidade muito mimosa. Então, em 2022, eu voltei a morar em Caicó. Rapaz, você não queira saber a minha alegria em morar novamente no meu Caicó. Rapaz, é uma alegria indescritível. Só quem é do Siridó para sentir o que eu sinto, sendo eu caicoense. Aí, no primeiro domingo de julho, almoço da festa de Santana de Caicó. Então, muitos reencontros, muitos brindes, muitos abraços. E eu estava com este copinho, que é o copinho dos meus brindes, Viva Deus e Morro Cão. E então passava numa mesa, era um abraço, um beijo, um cheiro e um brinde. Passava noutra mesa, era um abraço, um beijo, um cheiro e um brinde.
nem eu tinha me alimentado pela manhã, isso já era por volta de 11, 11h30, e com tanto brinde, me demorando falar com todo mundo, quando eu fui me alimentar, já tinham recolhido a comida. Então, o que eu tomei de brinde não dava para ter me deixado tonto se eu tivesse me alimentado. Mas eu fiquei visivelmente tonto, embriagado. Então, de fato, quando eu cheguei em casa, eu percebi que eu havia sido irresponsável, que eu não tinha sido cuidadoso comigo. Pronto, aí isso viralizou, porque filmaram. Tudo começa assim, aqui é uma roda de gente que se conhece. Aí vamos filmar para mandar para pessoas que nos conhecem. Aí as pessoas que nos conhecem, que receberam, mandam para um grupo de pessoas que uns conhecem e outros não conhecem. E os que não conhecem mandam para o grupo dos que não conhecem. E os que não conhecem, evidentemente, vão julgar a partir de seus critérios. Porque para as pessoas que nós conhecemos, nós temos uns valores, uma medida de compreensão, de desculpas. E para as pessoas que nós não conhecemos, nós temos uma outra medida, muito violenta às vezes. Então, de fato, eu percebi que havia sido descuidado. Mas eu não estava dirigindo. Eu moro bem perto da ilha de Santana de Caicó. Então, Dom Antônio não estava em Caicó, mas eu me comuniquei com ele. Ele tinha lido o que eu tinha escrito. E ele disse, não tenho mais nada a dizer, porque você já entendeu. Pronto. Agora, eu me considero uma pessoa introvertida? Não me considero. Me considero uma pessoa extrovertida, porque papai e mamãe nos educaram assim. Agora, quem vai pensando que a nossa celebração da Santa Missa é quase um programa de auditório, se decepciona. Pelo seguinte, porque na liturgia, seja ela onde quer que esteja sendo celebrada, não é o condutor da ação litúrgica que deve aparecer. Quando é o condutor que aparece, algo está errado. Porque é ele que deve aparecer, que ele cresça e que eu diminua. Então, se alguém vai pensando que eu conduzo a Santa Missa como um programa de auditório, com muitas palmas, com muitos vivas, com muita alegria, porque se tem algo a que eu dou prioridade, há sacerdotes, colegas meus, que dão prioridade às músicas. Eu dou prioridade à palavra. Então, para mim, a palavra deve ser o centro da celebração que nós realizamos para a glória de Deus. A palavra. Então, se tem canto ou se não tem, é bom que tenha. Mas se não tem, para mim não faz tanta falta, porque nós vamos cantar um hino que é muito esquecido hoje nas nossas comunidades, que é o silêncio. Pazezinho até tem uma música que diz, o silêncio está cantando uma canção de amor e paz. Porque eu celebro não é para o povo somente, eu celebro para mim. Eu sou um celebrante, como você celebra. Agora, de todos os que celebram, eu sou o que presido. Então, eu preciso celebrar para que eu também saia dali como Maria Madalena disse depois de ter feito a experiência do encontro com o ressuscitado. Nós vimos o Senhor. Então, eu preciso encontrar o Senhor na palavra, sobretudo. Na palavra, porque antes de ser o pão que desceu do céu, é a palavra que se faz carne. Muito bem. Padre Gleiber. Eu só me estendo muito, porque eu boto muito preâmbulo, o problema é esse. Você gosta de conversar, gosta do moído, por isso que eu gosto. Padre Gleiber, vamos lá. Vocês me interrompam. Eu estou interrompendo agora, viu, Padre? Em que momento você, assim, visualizou, percebeu que o uso da rede em leilões, isso foi num leilão mesmo, a primeira vez, que você disse, rapaz, eu vou usar uma rede aqui para chamar a atenção. Como é que foi isso? Explica a gente aí. 2020, pandemia, na sua fase mais aguda, mais assustadora. As paróquias precisam de seus meios financeiros para sobreviverem. Claro. Então, quem primeiro fez leilão virtual nas paróquias do Seridó foi o padre José Marcos, na cidade do Cerro Corá, cidade serrana, até alcunhada de Suíça do Seridó, no mês de junho. Em julho, o padre Cláudio Dantas, em Santana de Currais Novos, e o padre Alcivan Tadeus, em Santana de Caicó. Em agosto, o padre Fabiano Dantas, no Acari, entrou com mais naturalidade, com mais alegria, com mais espontaneidade,
Tanto é que eu dizia muito a ele que ele tinha sido meu professor de leilão, naquele molde. Aí o pessoal de Florânia porque queria que nós fizéssemos também leilão virtual, porque era algo que vinha sendo rentável. E em Florânia nós estávamos realizando as obras de reforma e ampliação do Santuário de Nossa Senhora das Graças, que fica em um monte, a 1 légua do centro da cidade, mas em uma posição que é avistada em todo o seu entorno. E eu lembro até que eu disse a meus auxiliares que não ia fazer, porque seria cópia de cópia de cópia de leilão. Mas eles insistiram tanto que eu acedi. E no salão, mais ou menos desse tamanho exatamente, do estúdio onde nós nos encontramos, eu percebi que nos cantos, nas 4 extremidades, havia pares de armadores. Aí eu pensei, talvez, para chamar a atenção do povo de Florânia, porque era naquele tempo em que toda noite era um palestrante, era um músico, era um cantor, era um poeta, era um médico, dando palestras da melhor qualidade. Então, como era que o povo de Florânia ia deixar de escutar suas transmissões ao vivo de músicos, cantores, lives, palestrantes? Né? Pois é. As famosas para lives. Escutar um leilão. Aí eu disse, eu vou botar uma rede. Porque enquanto eu digo, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, eu me balanço. Rapaz, Dioclésio Fernandes Neto, que é o nosso primo, fez o recorte. Ele já trabalhou na área televisiva, nos meios de comunicação do Rio Grande do Norte, em Natal. Ele fez o recorte do instante em que eu estava dando a lasanha. Por R$140 a nossa prima Gilma Aranha, e Carlinhos assim na frente, meio que despombalecido, envergonhado, de máscara, segurando a lasanha. Vou dar lasanha por R$140 para Gilma Aranha. Carlinhos, segura a lasanha, Carlinhos. Ele recortou isso e colocou no Twitter. Na manhã do dia 2 de setembro, quando eu acordei, mais de uma centena de ligações no meu celular. E eu, sem entender nada, a Italita, nossa secretária querida, mandou a mensagem dizendo que grandes meios de comunicação do Brasil estavam repostando o vídeo da lasanha. De como foi assim, espontâneo, natural, nosso, tão nosso, leiloar uma lasanha. E ficaram assim, escandalizados, uma lasanha por R$140. Ora, nós leiloamos lasanha em Florânia por R$1.500. E aí, viralizou. Aí alguém diz, a sua ideia, eu digo que teria sido ideia minha se eu tivesse mandado colocar os armadores. Eu só fiz colocar a rede. Tá certo. Interessante. Mas assim, isso eu acho que reverberou até hoje, né? Hoje é o padre da rede, o pessoal, hoje, né? Ainda hoje colocam o vídeo do primeiro leilão. Até uma queda. Eu, pelo menos, eu tenho aquele... Ô, raiva! Eu ia perguntar ele agora. Ô, raiva! Rapaz! Eu tenho uns memezinhos que quando o povo fala, é só passo o padre pulando, o padre se balançando. Fala. Sim, aí aquilo foi verdade mesmo. Foi, né? Aquilo ali foi no salão paroquial da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Caicó, no bairro Vila do Príncipe, no dia 24 de setembro do ano passado, em prol da construção da igreja de São Miguel Arcanjo, no Serrote Branco 1, 2, 3 e 4. Com uma semana de antecedência, mandaram para mim a foto da rede armada nos armadores, acabamos de sentar, já está testada. É porque tem coisas que são tão impensáveis que a gente não chega a premeditar a possibilidade de aquilo acontecer. Como não passa pela cabeça de ninguém colocar parafuso normal para prender armador numa parede de tijolo de 8 furos? Porque existe uma bucha própria para o tijolo de 8 furos. Mas colocaram um parafuso normal. Então, quando eu dei o primeiro voo, a rede foi. Porque o armador caiu. Poderia ter sido grave, poderia. No nosso Nordeste, queda de rede de quando não mata, aleja. Exatamente. Padre, eu vou pedir um minutinho, só porque nós estamos nesse momento saindo da transmissão ao vivo da TCM, da 95 e 98 FM,
E agora, a partir de agora, a gente continua no Faltam YouTube. 10 minutos, Tá certo? na realidade. Então, esse relógio aqui... Mas eu já estou antecipando. Esse Antecipo relógio aqui, logo. ó. Cleito botou o relógio errado. viu? Relógio que atrasa também não adianta. Olha, mas Cleito... Vamos antecipar. Mas faça isso continua um não, recado, continua um faça isso recado. não. Eu atrasei aqui, foi eu. Vai, continua um recado. Eu vou aí. dizer uma brincadeira. O amor é lindo, o que mata é a falsidade. A falsidade é. Mas, homem... Mas em instantes, né? Para você que não Então, se inscreveu ainda. isso eu acho que eu vou né? aprender com o padre, viu? Seja leve. Padre, me diga uma coisa. Assim, como é a história de pecado? Como é que você vê essa questão de pecado? Porque, por exemplo, nós sabemos que essa bebida, esse drink, né, o cachimbo, em algum momento da minha vida cristã, era pecado. Né? E eu percebo que, assim, claro, você vai crescendo, você vai estudando e você vai percebendo que o que o rapaz tatuou lá e o que a sua frase, que eu achei muito bacana, eu acho que é o abuso mesmo. Né? Eu acho que é essa falta de equilíbrio que o ser humano tem. Sim. E nas diversas áreas, não é só na bebida, né? É na antipatia, é na simpatia exagerada, né? É no doce de coco que a gente fala muito. Vixe, fulano é tão agradável que parece doce de coco. Está dizendo que ele é agradável demais. Como é que o senhor vê isso, padre? Essa frase, inclusive, eu aprendi com um padre muito querido que colocou em poucas palavras algo que é tão extenso. O problema não é o uso, o problema é o abuso. Então, de fato, o que é o pecado? O pecado é um não que nós dizemos voluntariamente ao projeto de Deus. E o projeto de Deus, tanto para nós que cremos, como para os que não creem, como nós cremos, o projeto de Deus é sempre que haja vida e vida em abundância para todas as pessoas, independentemente do credo que elas venham a professar. Que todas elas tenham aquilo que eu chamo minha fé política, minha fé constitucional, posto nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal, que são os direitos, deveres e garantias fundamentais de todo cidadão brasileiro. Então, ali é o projeto de Deus para nós, que todos tenham educação, saúde, lazer, habitação, saneamento, justiça, segurança pública, que aquilo aconteça. Então, cada vez que o ser humano, pela força do seu egoísmo e de outras forças que influem sobre nós escolhemos diferentemente daquilo que nosso querido Deus quer para nós, desde toda a eternidade, no seu projeto de salvação para a realização do ser humano, a partir de agora até a plenitude, quando nós sairmos do tempo presente para adentrar na imortalidade da vida, se sairmos desse projeto, nós pecamos. Pecamos e pecamos muito mal porque prejudicamos a nós e a outras pessoas. Hoje se diz muito assim, que o importante é ser feliz. Tenhamos muito cuidado com essa colocação, porque não é assim. O importante é ser feliz. É como se houvesse uma corrida e valesse a pena você derrubar os outros, que o importante é ser feliz. Então, se você vai ser feliz derrubando os outros, derrube. Se você vai ser feliz matando, mate. Se você vai ser feliz mentindo, minta. Se você vai ser feliz sendo injusto, seja. Então, temos muito cuidado, porque não é assim. O importante é ser feliz. O importante é ser gente. O importante é ser humano, de modo que a sua humanidade não seja mais digna de direitos do que os outros. Então, de fato, todo excesso me parece ser muito arriscado. E o danado é porque eu não posso nem arrancar, porque eu já tenho tão pouco, não é? E você, eu não posso pedir um cabelo seu agora. Você que tem muito, poderia me emprestar um fio de cabelo. Porque a linha que separa o uso do abuso é a mesma linha tênue que faz com que a dose deixe de ser remédio para ser veneno. É uma linha muito tênue. E muitas vezes a gente se perde nessa linha. As pessoas até perguntam, e você bebe? Porque quando elas falam em bebida, elas pensam logo naquilo que é desequilibrado. Então, você bebe. A primeira ideia que as pessoas têm é a seguinte: então você também se desequilibra quando bebe, então você faz do copo profissão,
Quer dizer, então, que você agora é entregue ao consumo irrestrito, porque nós sabemos o malefício que o álcool tem feito na vida das pessoas. Papai, há 11 anos não bebe, há quase 12 anos, papai deixou de beber porque papai teve a humildade de reconhecer que ou parava ou seria defunto, rapidamente. Então, papai deixou de beber há 12 anos e não bebe. Agora, mamãe tem que beber por ela e por ele agora. Porque minha mãe é dessas. Então, o problema não é o uso, o problema é o abuso. Há pessoas que não podem tomar nenhum gole. Nenhum. E têm consciência disso. Os nossos irmãos que hoje fazem parte dos alcoólicos anônimos, eles têm como regra de vida, evite o primeiro gole. Porque eles sabem que não se controlarão do primeiro ao milésimo. E vão assim desenfreadamente. Mas eu digo, o problema não é o uso, é o abuso. E quem perceber que não tem controle, não vá trocar seu matrimônio, seus filhos, sua família, seu trabalho pela cachaça. E eu digo, eu tenho autoridade para dizer isso. Eu tenho autoridade, porque eu não sou consumidor também. Exatamente. Eu não sou cachaceiro porque eu não produzo. Produz cachaça, meus primos da Pitu, em Vitória de Santo Antão, e meu primo da Costa, da Samanaú, em Caicó. Eles são cachaceiros, porque eles produzem. Eu sou consumidor, eu estou na ponta da cadeia de fabricação e consumo. Então, a quantas pessoas eu não aconselho? Porque eu experimentei a travessia tão tênue entre o uso e o abuso. A gente se descontrola com a maior facilidade. E é bom quando a gente lida com a verdade. Quando nós nos decidimos a seguir Jesus, nós nos decidimos a segui-lo porque ele nos escolheu por primeiro. Não fostes vós que me escolhestes. Fui eu que vos escolhi. Então, nós somos hoje Pedro, André, Tiago e João. Pedro, que afirma de forma tão solene que está pronto a dar a vida por ele e, menos de 24 horas depois, o nega 3 vezes antes que o galo cante. Nós somos aprendizes do Evangelho. Agora, nós vivemos como que em uma sociedade tão desumana, porque não abraça a sua humanidade aprendiz, que não entende que todos nós, cristãos e cristãs, somos homens e mulheres em fabricação. Nós estamos em confecção de fé. É a nossa caminhada que vai garantir a nossa salvação. Quem perseverar até o fim será salvo. Mas não existe perseverança feita somente de vitória, de conquista, de êxito. Quantas vezes nós recuamos e o susto da queda é o impulso que faltava para vermos horizontes ainda maiores. Isso aí. Gente, dentro de 2 minutinhos nós estaremos Agora é de verdade, de fato, viu? Agora é de verdade, viu, encerrando gente? A transmissão pela TV TCM, canal 10 e 14.1 HD, bem como também pela 95 FM, pela 98 FM do Vale do Apodi. Então, para vocês que ainda não estão conectados, já não estão com a TV de vocês, a Smart TV, já no nosso canal, já vai se aprontando aí, vai lá no YouTube, Pessoal Podcast. Já se inscreva, se não é inscrito, já deixa conectado. Vamos quando agora. encerrar, exatamente, quando encerrar a transmissão, você já entra automaticamente no YouTube, não é isso, José Rodrigues? Perfeito. Rapaz, agora, aí o cara adianta, o cara atrasa 10 minutos, não comenta com os universitários, mas bom que deu certo. Eu vou aproveitar e vou perguntar, padre, o senhor está confortável nessa cadeira? Sim. Tá, né? Bastante. Pois é, ela é da... Não é uma rede? Não é uma rede, mas dá para quebrar o Não é galho. uma rede Santa Luzia, produzida em São Bento da Paraíba, que são as melhores. Mas é uma cadeira vendida na Ambiente Line. Aí dá. Cadê as imagens? As imagens da Ambiente Line. Né? Uma cadeira... gente dá uma Rapaz, olha aqui uma coisa, ó, hein? Essa cadeira dá para se meditar, para entrar no êxtase e ver o 7º céu. Dá para fazer um leilão nela. Dá. Viu? No dia que você cansar da rede, a gente arranja uma cadeira dessa para você. Falamos mais de quem, José? E também da personal marketing. Personal marketing. Chegando aí a política, né? A ver se a gente ainda tem algum espaço aí para
trabalhar aqui algum candidato, né? Isso, vamos falar também da Projeto, né? Que a gente deixou para a segunda etapa. Pode falar. Não é isso? Falar aí um pouco da Projeto, que é uma empresa especializada em locação de máquinas e equipamentos para construção civil, tá certo? Você tem seu pedreiro preferido, é normal, sua equipe. E quando precisar da máquina ou do equipamento para sua obra, só chamar lá Projeto Locações. Vai lá no site www.grupoprojeto.com.br, vai na aba Projeto Locações, lá tem um portfólio com todos os tipos de equipamentos e máquinas para a sua obra não parar. Eu acho que o que há de mais moderno hoje é você não gastar dinheiro comprando equipamento para sua obra. Exatamente. Se você tem onde alugar aquilo ali, e outra coisa, hoje o mercado tem uma variedade de equipamentos para construção que eu fico impressionado. É um desenvolvimento tamanho que você comprando, você pode já comprar o que é de melhor hoje, mas daqui a 6 meses a sua maquinaria não ser mais de ponta. Exatamente. É melhor alugar. É sempre novidade. E outra, quando você compra, se tiver algum problema com o equipamento, aí você fica no prego. Você locando, não, você locou, deu problema, só ligar para a central lá, ele troca, substitui por um equipamento novo da mesma forma e fica com problema para si, não é isso? Qual a pergunta agora? Temos aqui João Paulo, da JP Veículos. Eita! Que João Paulo é um cara que ele é muito dentro da igreja, inclusive é da igreja de Santa Luzia aqui, ele e a esposa Ele é um beato. Ele é verdadeiro beato, sabe? Então, um abraço aí, meu amigo. Tem também Lenilda Sena, né, que não perde um programa. Sim, verdade. Então, estamos aí. Meu pai, que lá em Alexandria não perde um, ele vai achar um barato esse programa, eu tenho certeza. Uma funcionária da Telerne, em Alexandria, Sueli Moreira. Sueli, funcionária antiga. Pronto. Ela foi casada com meu tio Francisco Dantas de Melo Filho, meu tio Chiquinho. O filho que Sueli tem é meu primo legítimo. Aí. Quem está mandando um abraço aqui para Padre Gleiber é Glauber Diniz, aqui de Mossoró, né? É irmão da senhora, né? Da senhora daqui da TCM, como é o nome dela? Marcília. Né? Marcília Diniz, a senhora lá vai matar, viu? Padre, me diga uma coisa, falamos de pecado, falamos já desse humor, eu vou entrar um pouquinho mais assim na sua intimidade, tá? Que eu acho que isso é a curiosidade que a gente tem, a curiosidade que eu acho que todo cristão tem quando vê um padre em relação à sexualidade, certo? Como é que é contido? Porque assim, é ser humano e deve ter desejos. Como é que se contém? O tempo vai passando e a não prática daquilo ali vai fazendo com que aquilo vá se distanciando. Como é que funciona, padre? Eu não lhe perguntei anteriormente se você vivia em matrimônio, se vivia vida solteira. Eu sou vida solteira. Tanto como solteiros, como pessoas que vivem em matrimônio, nós temos uma castidade a viver. Porque a nossa sexualidade foi pensada por Deus de maneira relacional. A nossa sexualidade foi pensada por Deus para a nossa realização humana. Só que nós temos as carências humanas, que muitas vezes nos levam a certas experiências heterossexuais, homossexuais, bissexuais, enfim, a certas experiências que nem sempre são de amor. Podem ser de prazer, mas não são de amor. E seria muito bom se nós aprendêssemos na vida somente com os acertos. Mas, como eu li certa vez o monge beneditino Anselmo Green dizer, escrevendo o livro O Céu Começa em Você, existem lições que nossas virtudes não podem nos dar, que nossos acertos não nos permitem ter. Existem lições que somente as mancadas, os equívocos, os tropeços é que nos dão. E eu olho para os nossos tropeços humanos com aquela ótica do apóstolo Paulo, quando escrevendo aos Romanos, disse que tudo que acontece contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Somente alguém de muita fé e de muita humanidade, que já tropeçou e caiu muitas vezes, pode ter um olhar tão esperançoso sobre si, sobre o outro, sobre o ser humano como um todo. Nossa sexualidade é uma realidade a ser sempre trabalhada, treinada, digamos assim.
mesmo quem vive em matrimônio. Porque muitas vezes nós achamos que o problema é o sexo. O problema não é o sexo, a questão é o amor. Porque muitas vezes se vive o sexo, mas não se tem o amor, então quanto mais se vive o sexo, mais profundidade de carência nós acabamos cavando. Então, o celibato hoje é uma exigência para o ministro católico de rito romano. Nós, diáconos, padres e bispos da Igreja Católica de rito romano, só podemos ser ordenados se nós abraçarmos o estado do celibato. Diferentemente de outros ritos da mesma Igreja Católica. Porque há ritos em que é possível a ordenação de homens casados. Entre nós não, entre nós na Igreja dita latina, somente quem abraçar o celibato. Há pessoas que nasceram com um dom para o celibato. Há outras pessoas que vão fabricando o dom dentro de si pela graça de Deus. E eu certamente estou dentro desse grupo de pessoas que vão fabricando com o tempo o dom do celibato em suas vidas. Porque o celibato só pode ter sentido se for por uma questão de amor. Ou seja, é por amor ao Cristo Jesus, o amado, que eu serei capaz de oferecer até mesmo a minha força vital na minha sexualidade para servi-lo, mas para servi-lo naqueles que são dele. Porque não se pode servir a Deus de forma tão pura assim, sem pensar que Deus se realiza, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se realizam numa comunidade concreta, num ser humano. Portanto, essa de servir a Deus sem oferecer o nosso melhor ao ser humano, concretamente falando, isso é uma tentação nossa em fazer o serviço de Deus de uma forma muito leve e descomprometida, sem o sacrifício, sem a doação, sem a oblação de nós próprios. Agora, também pessoas que vivem em estado matrimonial também têm que zelar pela sua castidade matrimonial. Porque muitas vezes, mesmo tendo a vivência do amor, as fantasias sexuais chegam para atrapalhar uma vida conjugal. Seja no irmão homem, seja na irmã mulher. Então, é um tabu porque há pessoas que não aceitam pensar a sua própria sexualidade. Como pessoas aprendizes. Nós estamos aprendendo a nossa sexualidade. Aprendendo a nossa sexualidade integral, aprendendo a nossa sexualidade para amar, e não para dominar as pessoas, não para fazê-las de objeto. Porque muitas vezes, eu não sou solteiro, eu sou consagrado. Mas às vezes, Joséildo, a ideia de ser consagrado e não solteiro não vem tão cedo assim. Não vem tão cedo. Eu já tenho 46 anos de idade, 22 anos de ministério sacerdotal, praticamente, mas o celibato não foi sempre fácil para mim, não. Não foi sempre fácil. Agora, o bom talvez seja, no ser humano que se faz aprendiz, ir se colocando na posição de quem aprende. Não acertei, mas vamos sempre procurar dar o melhor. Padre, e assim, pegando esse seu gancho aí, que eu achei muito, muito interessante, muito profundo, isso serve como base para todas as outras questões que o ser humano julga ser pecado. Seja uma mulher que está num bordel, né, que se usa aquela profissão, seja um gay, né, seja um homossexual, que as pessoas perguntam assim, mas você vai se salvar você sendo assim? Né? Retornando à pergunta anterior, alguém uma vez me perguntou, você é virgem? Eu sou Sagitário. Não tem jeito. Veja bem. Filho de... Como é o nome da sua mãe? Marlene de Djalma da Telerma. Mas se lembra que é filho de vó. Menino de vovó! Menino de vovó. Olha, eu pensei que a minha área científica seria a história.
mas as letras me cooptaram. E eu acabei muito mais me dedicando ao estudo científico da linguística do que da historiografia em si. Muito embora a história seja um sonho ainda meu para ser realizado. Não vou cursar história na UFRN, para cujo curso eu fui aprovado em 8º lugar agora, Parabéns, porque eu ainda estou com o vínculo na UFRN, na modalidade à distância, é verdade, mas do curso de letras, porque, embora eu tenha mestrado em letras, mas eu estou ainda concluindo a graduação em letras, porque foi com o título de teologia, de bacharelado em teologia, que eu entrei no mestrado em letras. Mas acabei me dedicando muito mais à linguística, digamos assim. E nós damos muito mais atenção aos adjetivos do que aos substantivos. Acabamos dando muito mais atenção e peso aos predicativos do sujeito do que ao sujeito em si. Porque o sujeito é o sujeito. O sujeito masculino, o sujeito feminino, ou o sujeito como quer que ele se veja, numa condição binária ou não binária. Aqui eu não entro no mérito de concordar ou de não concordar. Entro aqui no mérito de ver a pessoa, o sujeito como o sujeito se vê. Então, este sujeito, seja ele como ele se veja e se sinta, este sujeito, não o predicativo do sujeito de ser homossexual, heterossexual, na prostituição, no matrimônio heteronormatizado, enfim, este sujeito, e não o predicativo do sujeito, mas este sujeito é chamado por Jesus. Venha e me siga. Venha e me siga. Vamos olhar as páginas das Sagradas Escrituras, do coração da revelação de Deus, que é o Evangelho. E nós veremos o Mestre andando por todas as entrelinhas humanas, pelas linhas e por aquilo que os fariseus, mestres, doutores da lei e sumos sacerdotes consideravam as entrelinhas mais cebosas da história, onde estavam os pagãos e aqueles que não eram como eles. Mas a salvação é um discurso que engloba a todos os sujeitos, porque nós estamos nos referindo ao Verbo. Cristo é o Verbo de Deus. Tanto é que, em latim, na Nova Vulgata, nós lemos et verbum caro factum est. Ou seja, o verbo se faz carne. Mas essa tradução também pode ser a palavra se faz carne. Mas eu, pessoalmente, prefiro a tradução de verbum caro factum est como o verbo se faz carne, porque o verbo se conjuga em todas as pessoas. Não existe uma pessoa verbal que não seja capaz de englobar a toda a humanidade. Eu, tu, ele, vós, nós, vós, eles. Em todos os modos, indicativo, subjuntivo, imperativo e nas outras formas nominais. Não existe um tempo que não englobe toda a história, presente, passado e futuro. E é nesse contexto que o verbo se conjuga. Então, o verbo diz, venha, pode me seguir, venha. Jesus não fez vestibular de santidade, Jesus não fez vestibular de suficiência humana, Jesus não fez vestibular de virtudes, ou hoje, digamos assim, o Enem, para escolher aqueles que poderiam ser os melhores, daqueles que tinham predisposição a seguir. Porque primeiro ele chama 72, depois 72, e dos 144 escolhe, depois de uma noite inteira de oração, o verbo de Deus em oração. E ainda tem ser humano que diz que a oração não é necessária para a conjugação de si. Então, depois de uma noite inteira de oração, desceu da montanha e escolheu os que ele quis. Não foram os que ele achava que podiam. Porque se tem dois verbos que me chamam muita atenção na história da salvação, é o verbo poder e o verbo querer. Jesus não chama os que podem, Jesus chama os que querem seguir. Isso, e ele capacita, né? Porque o verbo querer tem mais peso do que o verbo poder. Porque quem quer está muito mais aberto do que muitas vezes quem bate no peito e diz que pode. Se tem algo que me deixa assim estupefato, é aquela cena contraditória
2 homens foram ao templo para a oração. Um era fariseu, outro era publicano. O fariseu só contou coisas louváveis, admiráveis, mas tudo que fazia parecia fazer para a glória de si próprio, para se autopromover na frente dos outros. E o desgraçado de um publicano, o que seria hoje um publicano? O que seria hoje um publicano? O publicano seria hoje o traficante, o dono da boca de fumo, o traficante de corpos, o traficante de pessoas. O publicano seria hoje a pessoa que lucra de todo jeito, que quer lucrar de todo jeito. E batendo no peito e dizia, Senhor, tem piedade de mim, porque eu não sou pecador, porque eu tenho certeza que aquele publicano entrou nessa vida, quis sair e não conseguia mais, mas sabia que estava errado, sabia que não estava bem. Então, Jesus dizer da forma mais contraditória possível, o publicano sai justificado. E o Como outro é que não. pode e o outro não? Como é que pode? Isso é contraditório demais. Por isso é que eu digo, usando aquele verbo ao qual eu me referi anteriormente, quem começou a canalhar foi o mestre. Quem começou a canalhar, a escangalhar as portas da salvação para gados e cachorros. Exatamente. A ter um olhar universal de salvação, muito mais amplo do que as nossas mais amplas teorias salvíficas, messiânicas, poderiam elaborar. Isso aí. Padre, eu gostaria que... Desculpe a empolgação, viu? Após o senhor respirar... Às vezes as pessoas acham que eu Após estou com o- raiva. É após porque eu o- me empolgo. Após o senhor respirar, tá certo? Pode tomar um gole d'água. Eu me empolgo. Eu gostaria Eu que gosto você muito dessa falasse... empolgação, viu? que- Chega, fica assim, ó, atento. Eu gostaria que o senhor falasse aí especificamente sobre o episódio lá de São Bento, do leilão do bolo, que chegou aqui, né? Foi além fronteiras de São Bento e chegou aqui dizendo, rapaz, Padre Gleiber conseguiu lá no leilão vender um bolo por 100 mil reais. A história é essa que tem aqui. Queria que o senhor confirmasse ou não essa história. Deixa eu só lhe dizer uma coisa, padre. Nós costumamos fazer, 5 minutos antes do encerramento, uma pergunta que você vai fazer uma reflexão e você vai passar para a gente dar uma pensada. A verdade, ela é pessoal ou tudo é mentira? Tá certo? Sim. Então, no final, a Mas gente nem faz agora essa não. pergunta. Sim. Só... Ele só lhe preparou, porque se você tiver aí 2 cérebros, você já vai pensando ao mesmo tempo. Muito bem. Eu quero saber sobre o bolo. Do jeito que a lasanha foi 145, acharam um absurdo. 140. 140. Porque eu não faço leilão com número quebrado, Sim, não. Tem que quebrado. terminar em 0. Sim, Porque de olha 1 em só. 1, de 5 em 5 demora muito. Tem que ser a partir de 0. Aí se é 0, de 10 em 10, de 100 em 100, de 1000 em 1000, ou de 5 em 5 mil, como foi em São Bento, ou de 10 em 10, como foi em São Bento, a história é outra. Eu sei que o povo de E São Bento é eu diferente. gostei disso aí, viu? Esse negócio aí de falar. Negócio de 12,50. 12,50. Deus me vai livre. pra lá. Deus me livre, eu ainda tenho intestino. Olhe, eu até escrevi um verso, certa vez, sobre aspas. Eu raramente esqueço de colocar as aspas. Alguém, certa vez, veio me dizer que eu tinha sido genial em fazer leilão virtual na paróquia São Sebastião e Nossa Senhora das Graças, na Mimosa Florânia. Mas eu não fui o primeiro. Como é que eu posso aceitar uma pessoa dizer que eu sou o primeiro e eu bancar ter sido o primeiro se eu sei que não fui? José Marques de Medeiros Dantas, Cláudio Dantas, Alcivan Gomes, que agora é bispo auxiliar da Paraíba, Fabiano Dantas. Eles fizeram antes de mim. Então, não é o leiloeiro. O leiloeiro tem um papel principal e eu penso que eu desempenho bem esse papel, sobretudo quando eu entendo que nós temos 2 arenas. Quando nós temos o cordão azul e o cordão encarnado, como dos antigos pastoris, Sim. que eram apresentados no período natalino para a celebração do nascimento do menino Deus. Ali nós tínhamos 2 cordões muito claros. Oposição e situação. Agora, tanto o representante da oposição, que é Marcos Davi, como o representante da reeleição da atual Gestão. gestão,
que é Jefferson Carnaúba, ambos são meus primos, porque ambos são Junqueira de Almeida da Barra de Cima, que é um distrito que fica entre São Bento e Jardim de Piranhas. São Bento na Paraíba e Jardim de Piranhas no Rio Grande do Norte. Então eu me senti muito à vontade entre eles. E o bom do leiloeiro é você saber provocar. Porque o leilão é um festival de generosidade. E você tem que provocar o gosto que as pessoas têm em ajudar. Por que eu estou ajudando? Por que eu estou dando lance? Então, começou com R$5.000 no bolo de Pançudo Poker para Jefferson Carnaúba. R$5.000 para Pançudo Poker ter o prazer de ver Jefferson Carnaúba, só Jefferson Carnaúba, comendo bolo. Aí R$10.000 para Jefferson Carnaúba não comeu bolo. Para Marcos Davi comeu bolo com toda a turma dele, com toda a equipe. Então a gente vai brincando, mas chegou um momento em que eu tive medo. Porque em política, os ânimos se acirram muito. Se exaltaram. Para nós, a política. Para o sul do país, o futebol. Lá eles brigam muito mais pelo futebol do que por política, diferentemente de nós. Sobretudo aqui no nosso sertão. Então houve um momento em que um dos lados se levantou, se pôs todo de pé e disse: venha, pode vir. Claro que era venha com lance. Mas, numa hora dessa, qualquer piúba de cigarro faz uma explosão. Exatamente. Qualquer piúba. Você atentamente já viu isso. E atentamente já vi, subi numa cadeira, aí brinquei, que trago uma garapa, que até eu estava muito nervoso, que nunca tinha visto aquilo, e ali é meu povo, é minha família, é uma família só. E eu até brinquei. Eu nunca vi isso, nem no leilão de Mossoró. Porque no leilão de Mossoró eu vi uma prenda, que era um oratório, produzido pelo mestre entalhador do Acari Ambrósio Córdula. O oratório com a imagem de Madrinha Santa Luzia, ser arrematado por R$33.400 pelo empresário moçoroense Zé Maria, que é filho de Almina Afonso e aqui trabalha no ramo de ração animal. Logo ali na entrada, isso, na Presidente Dutra, casado com a nossa amiga Ilza. E depois eu lhe conto o vexame que eu passei no leilão do oratório. O leilão do oratório, para mim, foi mais vexatório do que em São Bento da Paraíba. Mas, até quando eu disse que nem Mossoró vi isso, alguém brincou assim e disse: Mossoró é interior de São Bento. Mas olha só, em leilão dá de tudo. Em leilão dá de tudo. Então chegou a cifra de R$70.000. R$70.000 para Jefferson Carnaúba. Aí o lance de 70 para 100.000 foi analisado até por, perdoe-me não me lembrar do nome do analista e da agência de publicidade a qual ele pertence. Mas ele fez uma coisa interessante, que para aquele arrematante, que no caso foi Banana, meu Deus, Rafael Bananinha. Para ele ter o alcance que ele teve no Brasil inteiro, em publicidade, para ter o mesmo alcance, ele teria que gastar milhões de reais para ter aquele alcance inteiro. E com R$100.000, ele conseguiu ter muito mais visibilidade do que ele teria se ele quisesse atingir as pessoas que ele atingiu com aquele lance. Mas isso é o olhar de quem trabalha em agência de publicidade. Não sei se alguém de vocês trabalha, mas eu vi que... Personal marketing. Pois é, já divulgou uma agência de publicidade que está aí de portas abertas para fazer a vitória dos candidatos que investirem na sua campanha política, na agência... Personal marketing. Personal marketing. É isso aí. Porque personal marketing não é só o nome de uma agência, é uma grife. Então, vestiu personal marketing, a vitória chega. Chega, papai. Pois é. Vai logo 10 boi para pagar esse
esse cachê aí. Viu? Então eu sei que eu fui trabalhando as oposições. Fui trabalhando as oposições até lá. Assim, eu não sou repentista. Eu tenho alguma inspiração poética, mas eu não sou repentista. Mas, por exemplo, quando você diz lume, eu penso, lume rima com queixume e com cume. Então a gente pensa em fazer uma cestilhazinha, que é aquela estrofe de 6 linhas, com 7 sons poéticos cada linha. Então lá eu fiz alguns versos, algumas rimas. Quando entreguei, por exemplo, um carneiro a pançudo, né, que eu acho que eu rimei pançudo com lanzudo e com tudo. Então fui desenvolvendo as ideias assim. Então isso vai dando assim ao leiloeiro penetração nas pessoas, que as pessoas vão prestando atenção. O leiloeiro não só diz dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, quem dá mais, mas vai brincando, vai tirando as pessoas a pagode, chega perto de um, aí vai brincando, menininho de mamãe, aí chega outro, vovó, amor da minha vida, e assim vai brincando. Mas teve uma hora sim que eu tive medo. Agora, o leiloeiro é senhor absoluto da cena. E lá eu não estava sozinho. Eu conduzi o leilão da prenda do bolo. Mas o leiloeiro oficial do leilão era nosso amigo Domilson. Domilson trabalha em rádio, trabalha em carro de som há muitos anos. Ele é o leiloeiro oficial. Mas lá eu você fui também para fez ajudar. uso da rede também lá? Não? Sim, uma rede Santa Luzia, certo, que foi armada no palco. Então, ele era o leiloeiro principal e eu conduzi o leilão da prenda do bolo. Mas o leiloeiro é senhor absoluto. Então, se eu disser dou-lhe 3, é dou-lhe 3 e pronto. Então, ninguém pode questionar, porque o leiloeiro é senhor absoluto da cena do leilão. Isso me causou um problema grave em Mossoró. Porque eu sou leiloeiro, e eu faço questão de frisar, eu nunca recebi por isso. Fazer leilão, para mim, não é atividade de lucro. Até porque eu não tenho nenhuma atividade de lucro. Em Mossoró, nada eu cobro, porque ela é minha madrinha e eu venho fazer o leilão com todo gosto. Então, eu não peço nem a gasolina. Venho com todo amor, como fui para várias outras cidades, nas quais eu recebi a importância da gasolina, sim. Bom, no leilão de 2022, Zé Maria disse a Padre Flávio que ia tirar o oratório de Santa Luzia para mim. E quando, no leilão, colocam um valor para o leiloeiro, às vezes o leiloeiro não diz nem dou-lhe uma, já vai dizendo dou-lhe 3. Ou seja, essa garrafa está sendo leiloada, ela vale R$1.000. Você está botando R$500 para o leiloeiro ganhar, dou-lhe 3. Pronto, já ganhei. Você não está querendo me dar? É uma prerrogativa. Porque leilão é um acordo de cavalheiros e damas. E vocês confiam a mim a palavra final e definitiva. O oratório começou com R$5.000. Chega Zé Maria. O leilão começa referente ao oratório. E imagine para mim, se eu deixasse o leilão por 10 mil, ou melhor, o oratório por 10 mil, eu estava me favorecendo. Mas eu pensei, pode ser que o lance aumente, a paróquia acabe ganhando mais para suas obras sociais, Zé Maria vai que desiste e depois me dá outra prenda, porque, com muita razão, não é uma prenda cara dessa. O quê? O quê? Zé Maria é arrochado. Só não posso dizer arrochado como o quê, porque mamãe aqui diria, mas eu não posso dizer como. Zé Maria é arrochado. Estavam disputando a peça Rosado Júnior, que é alto funcionário do Bradesco moçoroense, mas residente em São Paulo, e Zé Maria. E Zé Maria disse, todo o valor que botarem, bote 100 a mais para mim. É arrochado. Meu amigo. Rapaz, eu suava frio, porque eu torcia para que chegasse o momento que Zé Maria estancasse. Porque na história toda, quem estava passando por explorador parecia ser eu. Porque é como se eu quisesse explorar Zé Maria para que ele tirasse a peça e que ele me desse a peça. Rapaz, esse leilão aí pegou fogo. Pegou fogo. Foi o maior vexame que eu já passei na minha vida em um leilão.
Porque Zé Maria disse, todo o valor que eles botarem, até que uma hora eu cheguei para Zé Maria e disse, Zé, se quiser parar, Padre Gleiber, eu não sou homem de voltar com a palavra. Eu já disse, todo o valor que botarem, 100 a mais para mim. Rapaz, eu suava e eu ficava agoniado, porque eu me sentia quase que sendo um explorador. Porque eu podia dizer, dou-lhe 3, mas meu sonho era que Zé Maria dissesse, não, vou parar por aqui, e quem botou mais vai levar, e eu pensava, a paróquia vai lucrar financeiramente para as suas obras assistenciais aos mais pobres. E Zé Maria mandava fazer outro. Terminou sendo, contratava, né? lá o... Rapaz, é arrochado. Tá certo. José, estamos chegando aí ao final, viu? Rapaz, padre. Estamos chegando. Como é que a gente faz para ter um segundo momento, né? Vamos marcar um segundo episódio aí, viu? Ave Maria. Uma semana. Vamos agradecer, né? Estamos agradecendo a você que nos acompanhou até agora, né? Agradecer também já a presença do Padre Gleiber, mas a pergunta, José, agora chegou a hora da pergunta final. Padre, me diga uma coisa, você sempre recebe convite, né, para fazer leilão das paróquias? Recebo. Agora, a minha agenda depende muito da minha agenda paroquial. Sim. Porque em Florânia eu era padre titular. Como o padre Flávio é titular aqui, sim, ou seja, é quem manda, é quem está à frente. Mas em Caicó eu sou ajudante, então a minha agenda depende do consentimento de outra agenda. Então há momentos em que eu não consigo, não é? Porque eu já sou o ajudante. Então não posso pedir que eu que sou ajudante simplesmente coloque para cima uma atividade para que outro venha me ajudar. Perfeito. Então às vezes eu não consigo conjugar as agendas, sobretudo no ano passado em julho, que eu ainda estava em Caicó, cuja paróquia é Santana de Caicó. Então eu não pude ir a Luiz Gomes ajudar o nosso irmão Padre Vitor. Perfeito. E queremos agradecer demais a sua presença aqui, essa conversa boa, leve. Eu acho que deu para todo mundo entender realmente, assim, dar uma separada do homem, do espiritual, do pecado, do sujeito e dos predicados, né? E, para o senhor, a verdade, ela é pessoal ou boa parte disso é mentira? Nihilistas, fenomenologistas, existencialistas e outras escolas filosóficas já pensam sobre a verdade desde sempre. Mas vamos pensar o seguinte, eu acho que não é a questão de ser pessoal ou não, é ser objetiva ou não. Eu não posso dizer que a lei da gravidade não é objetiva. Então, se eu subir à torre de uma empresa de telefonia móvel e pular de lá, do mais alto, do cume, dizendo que a lei da gravidade é relativa, e eu vou provar que em mim eu não vou para o centro da Terra, mas vou sair voando, com toda certeza eu vou me esborrachar e, a depender da altura, eu não escapo. Então, eu digo sempre, a verdade parte de um dado real. Agora, a concepção que cada pessoa vai ter da verdade, para mim a verdade é objetiva. A verdade é objetiva, ela existe em si, parte de uma realidade. Eu não posso dizer que aqui não é uma mesa, que aqui não é uma estrutura, uma superfície sólida, mas você pode ter desta superfície uma impressão diferente da que eu tenho. Exatamente. Porque se esta caneca serve para mim de instrumento para beber água, pode ser que para você seja um instrumento de defesa de ter atacado alguém com ela quando você se viu agredido. Enfim. Muito bem respondido. Muito bem respondido. Agradecer mais uma vez a sua participação. Tanto é que quando as pessoas falam em ateu, eu digo o seguinte, minha vontade era conhecer um ateu. Tenho muita vontade de conhecer um ateu. Porque até hoje eu nunca encontrei um ateu. Eu encontrei pessoas que creem de modo diferente. Porque o ateu pode não crer como nós cremos. Mas enquanto nós estamos aqui, nesta segunda-feira de carnaval, o Bloco do Magão em Caicó, o universo está em expansão. A gente chega já aí, viu, Marcílio? Em Caicó. Marcílio Avilino.
Batista. Dos altos Exato. e melhores A gente arquitetos chega de já Caicó. aí, viu? Então, enquanto nós estamos aqui, o universo está em expansão. Se você quiser negar, você pode ir contra a ciência. Agora, a negação pela negação não tem valor a menos que haja provas. Então, enquanto nós estamos aqui, o universo está em expansão, novas estrelas nascendo e novas galáxias surgindo. Então, existem pessoas que não creem como nós cremos. Pessoas que não creem religiosamente, mas pessoas que não negam o universo em expansão. Eu não chego a afirmar o sujeito que dá expansão ao universo. Mas só de reconhecer que o universo está em expansão, eu já estou crendo que existe algo para além do ser humano. Perfeito. Para, eu queria lhe chamar para brindar. Né? Brindar conosco Esse momento aqui. Esse momento do... Com água mesmo. Do terceiro dia de carnaval. Já que não tem, a água do Padre é benta, viu? E não é batizada, não. Essa água aqui não é batizada. É água de Mossoró. Eu fui participar de um podcast, acolá. Aí estava com 2 garrafinhas, porque vocês viram que eu bebo bastante água. Não é, rapaz. Então, por Deus que eu me valide da que vocês usam. Aí alguém nos comentários botou, pergunta ao padre o que é que tem dentro dessa outra garrafa que ele bebe mais. Se não é a Samanaú de Caicó. Rapaz, viva Deus e morra o cão, porque quem gosta de tristeza é o diabo, já dizia Ariano Suassuna. Viva Deus e morra o cão. Porque quem gosta de tristeza é o diabo, e com o diabo nós não temos par. Isso, viva. Show, Muito obrigado, Satanás. pessoal. Tchau, tchau.